Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre fatoração. Tem aqui 81 menos x ao quadrado y elevado a 6. Primeira pergunta, existe fator comum? Não existe x nem y no primeiro termo, e nem números no segundo termo. Então, não tem como ter fator comum na expressão inteira. Segunda pergunta, existe como colocar fator comum como agrupamento? Não tem como agrupar, só tenho dois termos. Então, será que existe a possibilidade de um número vezes um outro número que dê essa expressão? Vamos olhar para o primeiro termo, 81. Existe algum número, ele vezes ele mesmo, que dá 81? Ou, ainda, existe raiz quadrada de 81, que é igual a 9? Então, o número que ele vezes ele mesmo é 81, é 9. Seria 9 cada um dos números. Nota que se pegar 9 vezes 9 é igual a 81. Olha o segundo termo. Existe algum número que ele vezes ele mesmo daria x ao quadrado y elevado a 6? Ou ainda, existe raiz quadrada de x ao quadrado y elevado a 6? Que é igual a x y ao cubo. Nota que se pegar x vezes y ao cubo e x vezes y ao cubo, na hora que eu multiplicar um pelo outro, ó, x vezes x, x ao quadrado, y ao cubo vezes y ao cubo, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, 3 mais 3, 6. O que eu sei então? Que x vezes y ao cubo, que multiplica x vezes y ao cubo, tem que dar o que? Menos x ao quadrado y elevado a 6. Só faltam os sinais. Nesse caso, só tem uma possibilidade, ser mais num termo e menos no outro. Então, mais xy ao cubo vezes menos xy ao cubo é igual a x ao quadrado y elevado a 6. Temos aqui, então, a nossa forma fatorada. Aplicando a distributiva, eu vou chegar naquela mesma expressão, 81 menos x ao quadrado y elevado a 6. O segundo exemplo, 4c elevado a 6 menos 25b elevado ao quadrado. Primeira pergunta, existe um fator comum? 4 e 25 não pertencem ao mesmo tabuado. C e b não são fatores comuns. Não tem como agrupar, que é apenas dois termos. Então, existe um número que vezes outro número forma essa expressão? Vamos pensar apenas no primeiro termo. Que número ele vezes ele mesmo dá 4? 2. Que número ele vezes ele mesmo dá c elevado a 6? C é a terceira. Ou ainda, existe raiz quadrada de 4c elevado a 6? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de c elevado a 6 é c elevado a 3. Então, 2c elevado a 3 vezes 2c elevado a 3, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 2 vezes 2, 4. c elevado a 3 vezes c elevado a 3, c elevado a sexta. Olhando o último termo, 25b elevado a 4. Que número ele vezes ele mesmo dá 25? 5. Que número ele vezes ele mesmo dá b elevado a 4? B ao quadrado. Ou ainda, 25b à quarta, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de b à quarta, b ao quadrado. Então, 5b ao quadrado vezes 5b ao quadrado. 5 vezes 5, 25. b ao quadrado vezes b ao quadrado, b à quarta. Então, esse número vezes esse número tem que dar o quê? Menos 25b à quarta. Só tem uma opção, mais num termo, menos no outro. Temos aqui, então, a nossa forma fatorada. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.